castelo forte é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir em Atos, capítulo de número 4. Atos 4, verso 32 ao verso de número 35. Temos feito aqui pregações sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e nessa oportunidade estaremos falando sobre o capítulo 32. Por isso, as leituras que você teve anteriormente, bem como as canções, todas voltadas dentro dessa temática traçada pelo livro de Atos, capítulo 4, 32 a 35. Vamos ler junto? Vamos lá? Juntos? Vamos lá? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha a necessidade. Vamos orar. Pai Santo, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de levar a Tua palavra. Por isso, ó Deus, rogamos, Senhor, que venha limpar a nossa mente, nosso coração, de toda perversidade, de tudo aquilo que não é Teu. Limpar, ó Deus, os nossos ouvidos de ruídos, para que a Tua palavra, que é pura, ela entre nos nossos corações e traga transformações, edifique, corrija, Pai, e nos alinhe com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ser com os que estão presentes no templo, os que estão assistindo em suas casas, que a mesma graça que está sobre nós aqui venha sobre eles também, de maneira, Deus, que todos nós, envolvidos num só Espírito, como foi cantado aqui, sejamos transformados de glória em glória. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa fala nesta noite, a extraordinária vida da comunidade cristã. Extraordinária vida da comunidade cristã, baseado em Atos capítulo 4, 32 a 35. É fato, irmãos, que o reino de Deus, ele vai definir todas as coisas no mundo. As coisas de Deus devem definir todas as coisas do mundo. A questão é se o mundo aceita o que vem do trono de Deus. O que vem do trono de Deus deve chegar na sua vida e deve definir seus valores, seus comportamentos, as suas ações. E eu diria, o que vem do púlpito, o que vem da palavra de Deus pregada, deve direcionar a sua vida. É por isso que nós não podemos oferecer a Deus fogo estranho. É por isso que cabe a nós, cada vez mais, estarmos alinhados com a vontade de Deus, e à medida que a palavra de Deus fluir nos nossos corações, vir sobre a vida dos crentes, nortear vários aspectos da nossa vida. É do trono de Deus, irmãos, que vem as bênçãos sobre a nossa salvação. É do trono de Deus que vem as bênçãos que direcionam a nossa vida no dia a dia. É do trono de Deus que define aspectos quais envolvem a nossa constituição familiar. É do trono de Deus que define o que somos como igreja. É do trono de Deus que define aquilo que deveríamos fazer e viver no âmbito da sociedade. Portanto, nós como crentes não temos outra origem pelo qual as coisas devem chegar às nossas vidas. Tudo deve vir de onde? Do trono de Deus. E se você tem essa consciência, você vai perceber que, então, é a igreja que é a mola motriz do mundo. É por isso que Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. É por isso que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. E aí ele chama a nossa atenção, uma vez que se o sal deixar de ser insípido, de cumprir a sua função orgânica, química,
ele não vai prestar mais para ser usado. E aí ele vai dizer, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Então, irmãos, qualquer governo humano, e se a gente olhar o Salmo de número 24, que fala assim, ao Senhor pertence toda a terra. Então, não há um lugar no mundo, não há nem sequer um ponto nesse universo que não esteja debaixo de onde? Das mãos de Deus, do cuidado de Deus. E nós, como presbiterianos, que nos orgulhamos da doutrina da soberania de Deus, nós temos que saber, irmãos, que é do trono de Deus que vão vir aquilo que vai nortear a nossa vida e a sociedade. E eu creio que, quando olhamos para Atos capítulo de número 4, vem sobre nós esse olhar extremamente extraordinário do que está acontecendo com uma comunidade. E é interessante que, na nova dispensação, João Batista fala acerca de Jesus, Jesus chama 12, pequeno grupo. Daqueles 12 forma um grupo um pouquinho maior, 120. Desses 120 que estão ali reunidos em Jerusalém, agora nós temos o apóstolo Pedro juntamente com os 11, porque Judas havia se enforcado, Matias entra no colégio apostólico. Agora nós temos esses 12, nós temos as mulheres, os meio-irmãos de Jesus, e todos eles, cerca de 20 e poucas pessoas, depois 120, e agora Pedro está pregando no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas se convertem. 12, 20 e poucas, 120, agora 3.000. E tudo isso vem, irmãos, de onde? Vem de influência do Império Romano? Vem de influência do Império Bizantino? Vem de influência dos gregos? Não, isso vem do trono de Deus. Essas coisas estão acontecendo fruto da ação soberana de Deus. Deus está intervindo no tempo e na história, cumprindo uma palavra profética tal qual dita em Joel capítulo de número 2, e outros textos detalhados em Isaías, em Jeremias, e até mesmo em Gênesis capítulo 3, verso 15, do proto-evangelho. Deus está cumprindo a sua promessa. Os filhos e as filhas agora estão cheios do Espírito Santo. Os filhos e as filhas agora estão anunciando as grandes coisas de Deus. Os filhos e as filhas estão agora selados pelo Espírito Santo de Deus, movidos e convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos e as filhas agora estão confessando os seus pecados. E Pedro agora, quando lhes responde uma pergunta que é dirigida após o seu sermão, que faremos? Pedro diz que se arrependam e sejam batizados, e com isso os vossos pecados sejam cancelados para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, o fato é que 3.000 pessoas são impactadas. Percebam, então, que de algo bem embrionário, de um grupo menor, vai crescendo. Agora, a Bíblia usa a expressão multidão. É interessante que multidão é descrita no livro de Atos, e você já viu lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 7 e outros demais textos, que vai usar várias e várias vezes a palavra multidão. Então, Deus, Ele tem um propósito de alcançar as nações. Deus tem um propósito de alcançar pessoas. E tudo parte do trono de Deus. Irmãos, quem se lembra daquilo que eu tenho dito aqui à igreja, numa compreensão teológica: criação, queda, redenção, consumação. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que é pela igreja que as coisas devem fluir. Quando olhamos historicamente esse texto, o que nós precisamos começar a entender? Queridos, usando uma questão da dialética, há traços do Evangelho. Quando digo traços, eu digo lampejos, fagulhas de evangélico, do Evangelho em sistemas filosóficos, como que Sócrates fala sobre alma, psique, Platão e outros mais. Há traços do Evangelho em sistemas sociais. Há traços, lampejos filosóficos
evangelho nesses aspectos. E, amados, e nesse sentido, quando nós olhamos para esses lampejos, parece que nós ficamos muito impressionados, impactados com os traços nos aspectos que envolvem a sociedade dos dias de hoje, principalmente quando hoje nós temos essa ideia de direita e esquerda, de capitalismo, de comunismo, já viram, existem traços do Evangelho, lampejos do Evangelho, tanto em um quanto em outro. Mas não é o Evangelho. Então, mesmo que haja um entrelaçamento entre os dois sistemas, sempre haverá falhas, distorções, corrupções, maldade nesse sistema, porque são lampejos, são fagulhas, mas não define esse evangelho que vem do trono de Deus. Se de um lado, irmãos, a Bíblia condena opressão, usurpação, opressão do indivíduo, do outro, ela não deseja que este seja servo de nenhum outro, senão somente Deus. Deus não deseja que nenhum de nós sejamos servos de nenhum outro, senão somente o Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade, porque os povos buscaram outros deuses, nós, porém, buscamos e nos gloriamos em Deus. Então, irmãos, o que definiu a igreja de Atos, capítulo de número 4? O que definiu foi exatamente que aqui não tinha fagulha, nem de direita e nem de esquerda. Aqui não tinha lampejo, nem de direita e nem de esquerda. Aqui não tinha princípios filosóficos, sociológicos, aqui tinha evangelho. Aqui tinha Deus. Aqui tinha palavra. Aqui tinha o Espírito Santo. E que agora, à medida que Deus está fluindo a sua graça, cumprindo uma promessa que ele havia dado, de que haveria de vir o descendente da mulher, e da promessa que ele havia dado, que derramaria do seu Espírito, Deus está cumprindo a sua promessa. E agora nós não temos 12 pessoas vivendo, nós não temos 21 pessoas vivendo, nós temos mais de 3.000 pessoas vivendo dentro desse princípio, que vai reger um grupo chamado igreja. Você começa a perceber, portanto, que a sua visão sobre os aspectos socioeconômicos, políticos, sociais tem que ser diferente, porque tudo na Bíblia começa no trono de Deus. E muitas dessas coisas que nós estamos vendo hoje não começam no trono de Deus. Começa onde? Na cabeça dos homens. Aí cumpre a nós afunilar a nossa vida dentro desses princípios. E a vida comunitária da igreja primitiva, irmãos, é marcada por algumas coisas, e eu quero destacar, conforme o texto, em quais aspectos a vida comunitária é marcada na descrição de Lucas. Primeiro, a vida comunitária era extraordinária porque foi marcada pela fé salvadora que alcançou a multidão. Diz o verso: da multidão dos que creram. Não da multidão dos filósofos, não da multidão dos epicureus, não da multidão dos pensamentos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, que viveram 600 anos antes de Cristo. E eram esses pensamentos que dominavam praticamente o mundo romano, o mundo grego-romano naqueles dias. Não foi isso, irmãos. Aqui essa multidão creu em quê? A multidão foi aquela que ouviu a pregação de Pedro em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes, que foi desafiada a viver por fé e ser batizada na perspectiva de viver uma nova vida, uma transformação que, a princípio, ocorreu de dentro para fora. E é por isso que, quando Pedro foi questionado, o que faremos, Pedro, quando você nos traz essa mensagem?
Depois que vimos o que está acontecendo aqui no dia de Pentecostes, pessoas falando na própria língua materna, engrandecendo a Deus. O que é isso? O que nós vamos fazer depois que nós estamos vendo essa eclosão da graça, essa efusão da graça? O que nós vamos fazer? E aí Pedro fala: olha, vocês precisam se arrepender. Corrobora com aquilo que Jesus Cristo falou em João capítulo 3, na conversa com Nicodemos. Quem não nascer de novo, não pode entrar. Então, aquela multidão nasceu de novo. Aquela multidão agora era de gente convertida. Agora, aquela multidão era de gente arrependida, que confessou o seu pecado, e 3.000 pessoas estavam ali naquele momento, irmãos, algo sublime. E diz então que essa multidão foi aquela que também viu tremer o lugar em Atos capítulo 3, 30 a 31, quando fala que a igreja, quando estava orando pelos seus algozes, mas também exaltando o soberano Deus, algo surpreendente aconteceu. Essa igreja que viu o coxo andar, e de repente Pedro e João serem presos por conta da cura de um homem, de um benefício trazido a alguém, é essa multidão que está ali crendo, e essa multidão que está junta, porque eles estão vendo as maravilhas dos atos soberanos de Deus, os prodígios que Deus está realizando por meio dos apóstolos. Então é preciso que nós nos lembremos, irmãos, que esses foram os primeiros crentes da era apostólica. Os primeiros crentes. Você se lembra que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus tem um período de cerca de 400 anos, chamado período interbíblico. Nesses 400 anos, irmãos, Deus não levantou ninguém. Primeiro que Deus levanta João Batista. Ainda que houvesse alguns sacerdotes, mas a evidência e a proeminência foi um tempo que Deus silenciou. Você já teve algum momento da sua vida que você não conseguiu ouvir a voz de Deus? 1 mês, 1 ano, 6 meses, 400 anos. E depois desses 400 anos, então, Deus está mostrando que Ele tinha um novo tempo, por isso que é chamado de nova dispensação, um novo tempo, uma nova época, uma nova era, na perspectiva bíblica. E essa nova era vinha, irmãos, exatamente com o poder de Deus sobre a igreja, onde o próprio Deus diz em Efésios e em outros momentos das Escrituras que Deus colocaria todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus e daria autoridade para quem? Para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Para a igreja. Não foi para os governos humanos, foi para a igreja. Deus deu autoridade para a igreja. Inimigos, principados, potestades, as trevas, debaixo dos pés de Jesus. E agora que nós somos chamados pelo Evangelho para viver a vida cristã, Deus falou assim: igreja, todos os salvos, vocês têm autoridade espiritual sobre todos os demônios, sobre todos os impérios e soberanias, todas as potestades, vocês têm autoridade. Por isso que, em nome de Jesus, quando a gente vê uma coisa errada, a gente pode orar e aquilo pode ser destronado, desfeito, por causa da autoridade do nome de... Então é essa multidão que creu, que tem essa fé salvadora e essa fé pujante, a fé de Hebreus capítulo 11, 6, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, mas uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo. É preciso, então, lembrar, irmãos, esse fato, que essa multidão é essa multidão marcada pela fé salvadora. É essa multidão. Os fatos extraordinários que estão acontecendo ali é exatamente por isso. Uma multidão marcada por uma fé salvadora. Segundo, uma multidão marcada pelo sentido de vida a partir da conversão. O texto fala assim: da multidão dos que creram era cardia, psique. Cardia, coração. Psique, alma.
Irmãos, o que faz um grupo de pessoas, cerca de 3.000 pessoas, terem apenas um coração? O que faz um grupo de pessoas ter uma só alma? Ou seja, olhar para 3.000 é olhar para um coração. Olhar para 3.000 era ver uma. O que faz? Nós sabemos, nós somos tão diferentes uns dos outros. Nós temos gostos tão distintos uns dos outros. Nós temos preferências tão distintas uns dos outros. Nós sabemos disso. Nós temos anseios bem distintos uns dos outros. Um pedaço de pão está satisfeito. Para o outro, se não tiver um pedaço de pão com manteiga, mortadela, presunto, ele não está satisfeito. Um copinho de café satisfaz. O outro, se não tiver, aquele café recheado na mesa, ele não se satisfaz. O Fusquinha 67 satisfaz. O outro, o carro, o SV mais top, não satisfaz. O casebre satisfaz. O outro, o palácio, ainda é pouco. Nós somos tão diferentes. Pergunta, irmãos, o que faz 3.000 pessoas tornarem essas diferenças tão inequívocas, tão efêmeras, tão vazias? O que faz isso, irmãos? Coerção de algum líder que consegue convencer as pessoas? Convencimento sociológico, psicológico? Convencimento matemático? Irmãos, não é nada disso. O que tornou esse povo um só coração, uma só alma, foi o Espírito Santo. Foi o sacrifício de Jesus. Eles entenderam que não era nada sem aquele sacrifício. Eles entenderam que sem aquele sacrifício, eles continuariam mortos nos seus delitos e pecados. Eles entenderam que sem aquele sacrifício, sem aquela mensagem do Nazareno, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum e seriam subjugados, a princípio, pelo Império Romano, que dominava com mão de ferro, algozes, perversos, onde, durante muito tempo, o imperador dizia: eu sou o Deus, me sigam, me ouçam, me obedeçam. E esses imperadores, muitos deles, trataram com mão de ferro o que foi talvez um pouco mais complacente, Constantino. Vidas marcadas pela bênção de Deus. A expressão tipicamente hebraica, irmãos, ela ocorre com frequência em Deuteronômio como parte do Decálogo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Marcos capítulo 12, 30 fala assim: os cristãos primitivos expressavam o amor no plano horizontal a todos os irmãos necessitados, assim cumpriam a segunda parte. Amar a Deus de todo o coração e mente deve ser estendido ao amor próximo, como também o amor e mente. Ou seja, era parte comum no contexto da vida dos hebreus saber que precisavam amar a Deus. Toda força, todo coração, todo entendimento. Eles já sabiam disso. Mas agora o Espírito Santo os capacitou não somente para viver isso, mas para viver essa unidade na horizontalidade cristã, de uma mente e um só coração, como cumprimento do grande mandamento. Entendeu? Então ele estava cumprindo o grande mandamento, que Jesus falou algumas vezes com alguns personagens, eles estavam cumprindo. Às vezes nós trazemos algumas marcas. Gosto da pessoa, mas não gosto das ideias dela.
Alguns de nós já devem ter falado isso. Ou gosto dela, mas não gosto das ideias dela. Certamente você já ouviu essa frase. Isso mostra que às vezes nós entramos num conflito esquizoparanoide, uma terminologia que a psicologia usa para falar de um pensamento dividido, pois ficamos no conflito entre duas ideias. Parece que a gente gosta da pessoa e, diametralmente falando, temos uma sensação oposta, que nós não gostamos das ideias dela. É por isso que, às vezes, namoro não dá certo, casamento não dá certo. Que às vezes gosta da pessoa, mas não gosta das ideias. Gosta da pessoa, mas tem algum pensamento diferente, diametralmente oposto. E aí essa tensão faz com que, às vezes, algumas pessoas optem, não quero casar com você, não quero estar com você, porque diametralmente oposto, gosto de você, mas algumas ideias que você tem não bate. Mas quando isso entra na relação cristã, isso é complexo. Mas quem vem trazer esse conflito diametralmente oposto é o Espírito Santo de Deus, é a obra de Cristo. Faz convergir mente, razão e emoção, sentimentos. Portanto, não é uma coisa para o homem fazer. Eu posso dizer que nessa vivência, como um profissional de saúde mental, não é uma coisa fácil de se fazer. Um pai que bate numa filha, que maltrata uma filha, que abusa de uma filha, a tendência é a filha ficar com muita mágoa do pai, muito ressentimento do pai. Como lidar agora com essa questão do afeto do pai para com essa filha, um pai abusivo, um marido abusivo? Estou com ele, mas eu tenho um sentimento diametralmente oposto a gostar dele. O que ele só me faz? Só me faz mal. Então vejam, gente, que a igreja em Atos, ela experimentou um grande avivamento espiritual. Concorda comigo? Para ter coração e alma um só, isso aqui é um avivamento espiritual. É um mover de Deus. Somente algo poderoso, tal qual o Espírito Santo, poderia trazer aquela mudança e realizar aquele milagre. E o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo de número 2, quando ele fala assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo pensar. Paulo está falando para a igreja de Filipos. Isso é a obra de Deus. E fala, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, nada façais por contenda, olha o que Paulo está falando, nem por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada um para o que é dos outros. O que a igreja de Atos está vivendo, irmãos? Isso aqui é avivamento, irmãos. É avivamento. É por isso que o Salmo 133 fala que quando tem comunhão, quando tem unidade no corpo de Cristo, nada vai interromper aquela unidade, porque o Espírito de Deus está ali. Deus se faz presente e torna aquele corpo forte, torna aquele grupo forte exatamente por conta dessa comunhão, dessa unidade que é trazida mediante a graça e o poder do Evangelho. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. E o que vem a seguir? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Terceiro, então, uma igreja marcada pelo desprendimento de recursos. Desprendimento de recursos. Lucas registra que ninguém dizia que qualquer coisa que possuía era seu. Antes tinham todas as coisas em comum. Na comunidade todos se declaravam abnegados, abriam mão daquilo que tinham em relação às suas posses. A expressão ninguém, na verdade, diz que, no plano geral,
todos agiam de igual forma. Ninguém considerava seu aquilo que tinha. Tudo era de todos. Um verdadeiro sentido da comunhão, né, e de uma comunidade que vivia os valores da fé cristã. Lembrando que tudo isso veio do trono de Deus. Foi Deus que tratou do rico e falou assim: rico, abra mão disso. Opa, o que eu tenho não é meu, é de vocês. Daquele que tinha pouquinho, falou: o que eu tenho não é meu, é de vocês. Veio de onde? Trono de Deus. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eles abandonaram o tesouro maior deles, que eram os bens. Tiveram uma outra consciência. E a partir disso, irmãos, algo está acontecendo. Mas é interessante que aquele grupo, certamente, muitos daqueles que estavam em Jerusalém eram judeus. Lembrando que Pedro está pregando em Jerusalém, onde a gente tem ali o Pentecostes dos judeus. Um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 10 e outros textos agregados vão falar do Pentecostes dos gentios. Na maioria, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém eram judeus e que tinham uma herança da Torá. O que é a Torá? O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ainda que não tivesse havido essa evidência no tocante aos 400 anos de silêncio, mas, irmãos, havia no contexto daqueles dias a questão da Mishiná, que era a tradição oral. Muita coisa era passada de pai para filho, tradição oral, instrução. E Deuteronômio capítulo 15, 4 fala assim: o que tiveres em poder de teu irmão ou a tua mão, o remirá. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor absolutamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la. O que tiver em poder de teu irmão, a tua mão o remirá. Ou seja, lá em Deuteronômio foi assim: olha, o que você puder fazer, faça para ajudar o outro. Faça para beneficiar o outro. E o que está acontecendo em Atos, irmãos? Ninguém considerava seu exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porque à medida que houvesse essa necessidade de remir o outro, que a palavra remir significa salvar, ajudar, socorrer, alguém era suprido. Irmãos, um dos maiores exemplos, digamos, do século XX, de alguém que foi extremamente usado num espírito de um desprendimento dos seus recursos, foi um americano. Quem aqui usa o creme dental Colgate? Em casa tem um monte. Quem usa? A maioria de nós, né? Colgate. Não sei se você conhece a história do dono da Colgate. Pais muito pobres, interior dos Estados Unidos. Ele tinha um filho chamado William Colgate. William Colgate, o filho maior. O pai chega a um ponto que fala assim: tá todo mundo passando fome, estamos passando por grande necessidade, eu não tenho como suprir a necessidade de todos. Meu filho, vá em busca de algum recurso, vá trabalhar fora, senão vai morrer todo mundo aqui. O pai, então, mandou o menino embora de casa, com a intenção de buscar emprego, porque onde estava era miséria, fome. O menino, então, saiu de casa, depois que a mãe fez aquela trouxinha, pegou as suas coisas e foi rumo a Nova York. Antes de sair dos arredores do vilarejo, encontra um senhor idoso que conhecia. E certamente, irmãos, o menino com 16 anos não sai de casa feliz. Sai de casa triste, porque não está saindo porque quer. Quase o pai está empurrando para se virar na vida, né?
O William, então, encontra esse senhor que vê ele chorando e pergunta: o que está acontecendo? O que foi? O que aconteceu? Diz: eu estou tendo que ir embora porque não tem nada aqui, minha família está passando muita necessidade, eu estou indo atrás de algum tipo de recurso para poder suprir a necessidade da casa. Aí o senhor cristão parou e orou com ele. Orou com ele, Deus abençoe, fez aquela oração, e deu uma palavra de encorajamento para aquele moço, certo de que em algum tempo aquele quadro haveria de se reverter. O menino chega em Nova York, buscando emprego, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, nada. Até que ele viu uma placa, foi lá, conseguiu um emprego. Era uma fábrica. E naquela fábrica, tendo esse emprego, passou a trabalhar com muito esmero, e o dono da fábrica não tinha filhos, não tinha família, não tinha parente, viu nele um grande esforço. E, depois de um tempo, fez-lhe uma proposta: olha, você não quer ser meu sócio? Eu falei: como é que eu posso ser seu sócio? Eu não tenho como ser seu sócio, não, eu não tenho nada. Eu disse: não, eu entro com capital, você entra com trabalho, seu esforço. E o fato, irmãos, que então que ele entrou, e como sócio, um entrou com o ativo, né, o dinheiro, o outro entrou apenas com o esforço dele. E depois daquele tempo, a coisa foi se desenvolvendo, a ponto de que esse senhor agora faz-lhe uma proposta: você não quer ficar com isso aqui porque eu estou morrendo, e não tinha para quem ficar. E, de fato, ficou então para o William Colgate. Então, aquela velha fábrica ficou para ele. E o William Colgate, lembrando então das histórias da sua família, chegou para o contador e falou assim: a partir de hoje nós vamos fazer tudo certinho. Todas as contas vão ser pagas no dia, tudo que tiver que ser vendido vai ser no peso correto, na unidade correta, tudo certinho. E você vai fazer um caderno de anotação, que você vai pôr lá no caderno de anotação uma conta para Deus. E tudo que nós conseguimos aqui, 10% nós vamos pôr lá. Conta para Deus. O contador ficou meio maluco, sem saber direito o que é, mas ele fez. Mandou, o chefe mandou. E, gente, a fábrica começou a se desenvolver. William Colgate fez uma coisa que, a princípio, ninguém tinha feito. Ele foi o primeiro que fez outdoors. Mandou fazer uma divulgação, colocou uma placa lá, as placas, colou lá, pôs Colgate. Ele foi o primeiro que fez o tubo, que você usa aí todo dia de manhã, depois do almoço, antes de... Ele que mandou fazer o tubo. E, a partir daquilo, irmãos, a empresa começou a crescer. Creme dental Colgate, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, e a coisa cresceu. E, à medida que foi crescendo, irmãos, o William Colgate falava com o contador: agora é o seguinte, você vai se separar 20% para Deus. Aí foi crescendo 30% para Deus. E assim foi. E, nesse tempo, ele foi suprindo as necessidades da família. A família foi tendo um outro avanço econômico. E, à medida que o tempo passou, irmãos, o William Colgate, do 100% que ele recebia da empresa, a gente sabe que aqui no Brasil existe a questão do prolabore, né? Que é um valor que você declara quando você é empresário, aquilo que vai ser o seu salário. Mas o William Colgate passou, então, a fazer o quê? 10% daquilo que a empresa lucrava, uma vez que alcançou o mundo todo. Você vai na China, tem Colgate. Você vai na Ásia, tem Colgate. Você vai na Oceania, tem Colgate. Você vai na África, tem Colgate. Você vai aqui na América do Sul, tem Colgate. E na América tem Colgate. O homem cresceu tanto, irmãos, que ele falou: eu não preciso do 100% que eu ganho. Eu fico com 10%, e a conta para Deus, 90% é para Deus. E o que ele fez com essa conta? Com essa conta de 90% do faturamento da empresa, irmãos, o William Colgate,
ele sustentou missionários no mundo todo. Na Ásia, na África, no Brasil. Com isso, ele sustentou várias instituições, orfanatos, institutos de ciência. Despreendimento. Homem de Deus. Isso vem do trono de Deus. E hoje muitos de nós certamente já foi abençoado porque alguém lá atrás pagou o preço por conta do investimento, do recurso e da visão que tem de desprendimento em relação ao reino de Deus. Isso vem do trono de Deus. Irmãos, o resultado é que hoje, o que acontece? Praticamente, só o nome Colgate vale mais que a Petrobras. Só o nome, não são os ativos, fora terreno, propriedades, nome. Homem de Deus. Desprendimento. Aí o texto vai dizer, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Então, o que é comum quando vem do trono de Deus é abençoado. Vem do trono de Deus, a gente vai entender o que é isso. Quarto, uma igreja que está sendo impactada com uma vida de comunidade extraordinária é marcada pelo testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Diz o texto aqui, verso de número 33, que aquele grupo, 3.000, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Ou seja, a graça de Deus, olhando de maneira inversa o texto, a graça de Deus encheu tanto a vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, onde abundou o pecado. Quando a graça de Deus vem sobre nós, a primeira coisa que a gente vai reconhecer, irmãos, é que a gente é pecador. Eu temo e tremo diante de Deus o fato de estar aqui na frente, de ser pastor, porque eu falei, Deus, como é que o Senhor foi chamar um homem tão miserável como eu? Tão falho como eu. E à medida que eu estudo a Bíblia, que eu conheço a palavra de Deus, que eu conheço o Evangelho, cada vez que eu mergulho na palavra de Deus, eu vejo quão miserável eu sou. Quão imprestável eu sou. E cito uma fala do reverendo, do pastor Márcio Valadão, num congresso de pastores aqui em Belo Horizonte, há uns 6 anos atrás que eu estive aqui. Alguns impressionados com a Igreja Batista da Lagoinha, ele falou assim, Deus não tinha outra pessoa pior para ser pastor daquela igreja. Eu sou a pior pessoa daquela igreja. E a gente, nossa, pastor Márcio Valadão, falar um negócio desse. Eu sou o pior daquela igreja. Deus me chamou porque não havia gente pior. Irmãos, quando a gente tem essa consciência, a gente vê que é o Evangelho que faz a gente viver o que a gente vive, é o Evangelho que faz a gente ter o que a gente tem, é o Evangelho que faz a gente saber o que a gente sabe, é a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando superabunda a graça, não tem caminho maior e não tem caminho melhor senão a gente falar, foi Jesus, foi a palavra. E o que aconteceu com aquele grupo, irmãos? Eles estão falando, olha, Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E a vitória de Cristo sobre a morte, e a vitória de Cristo sobre o pecado, tem trazido benefícios para nós. Nós estamos aqui para falar isso. Jesus Cristo está vivo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Com grande poder. Poder. Lembrando que Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós
Espírito Santo. É esse poder, esse dínamos, é esse Espírito Santo que potencializa a igreja para testemunhar e para testificar da fé. É esse poder que veio sobre eles, sobre os apóstolos, de maneira que todos estavam testemunhando. Jesus está vivo. E essa era a mensagem que era pregada lá, que estava incomodando, mas também impactando a vida de muitas pessoas. E é interessante que, se a gente pensar naquela comunidade judaica, no Salmo 78, versos 3 e 4, lá atrás havia a seguinte descrição: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, nós contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Salmo 78. Depois, o Salmo 115, um Salmo de Davi. Ele está dizendo: somente a ti, Senhor, ó Deus, somente a ti e não a nós seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. As outras nações nos perguntam: onde é que está o vosso Deus? Nós respondemos: o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que quer. Os deuses das nações não são das outras nações são prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não andam, têm garganta, mas som nenhum sai da sua boca. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem, os que assim confiam. Os israelitas confiam em Deus. Nós, porém, nos gloriaremos. Essa era a mensagem do judeu no Velho Testamento. Qual é a mensagem da igreja do Novo Testamento? Cristo já ressuscitou. Era essa a mensagem, irmãos. Era essa a mensagem. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele não está morto. E Jesus vivo faz diferença na vida de quem nele crê. A mensagem final era essa: confiem no Senhor, os que temem. Velho Testamento. A partir do Novo Testamento, do derramamento do Espírito Santo, a mensagem era: Jesus está vivo e ressurreto, fez grandes maravilhas e pode realizar grandes coisas na vida de quem assim Deus aprouver. Daí a razão de Lucas dizer que com grande poder os apóstolos davam testemunho acerca da ressurreição de Jesus. Se queremos ser uma igreja forte, cada um de nós tem que dar testemunho de quê? Allan Kardec? Santos, as imagens, filósofos, pensadores, políticos. Se queremos ser uma igreja relevante, irmãos, a mensagem é a mesma. 2000 anos depois, nós temos que anunciar que Jesus Cristo está vivo. A missão do crente na igreja contemporânea é de continuar a dizer que Jesus está vivo e operante na vida das pessoas. E eu quero dirigir uma pergunta para você: como é que nós vamos traduzir hoje para as pessoas que Jesus está vivo? E a pergunta que eu ainda incluo: será que nós estamos conseguindo dizer para as pessoas que Jesus está vivo? Ou será que nós estamos apenas querendo dizer: eu frequento uma religião, eu frequento uma denominação evangélica, eu frequento uma denominação que tem valores concretos, moral, uma igreja que não tem difamação, que não explora? O que nós estamos anunciando? Porque, irmãos, se a nossa intenção for simplesmente de anunciar a nossa religiosidade, os nossos compromissos, não vamos estar pregando o Evangelho. O Evangelho é anunciar que Jesus Cristo está vivo. De que maneira? Vivendo o que Cristo ensina. Quando a gente sai na rua, volante, mercado, na escola, as pessoas têm que perceber que tem um negócio diferente em você. Tem um negócio diferente. O que tem em você? O que acontece com você que você tem um jeito diferente de ser, de falar, de pensar, de olhar para as pessoas, de tratar? O que você tem? Tomara a Deus que você fale: eu tenho Jesus.
De que maneira, irmãos? Pregando através da sua vida que Cristo está vivo. E com sabedoria, confrontando de maneira sábia o modelo de vida anticristã que está aí em defesa da sua fé. Se a gente não conseguir traduzir isso, não vão estar vivendo uma vida religiosa e nunca as pessoas vão saber que nós somos de Jesus e que Jesus está vivo dentro de nós. Sobre aquela igreja havia abundante graça. E quinto e último, irmãos, aquela igreja era uma comunidade extraordinária porque era marcada pela generosidade em suprir as necessidades urgentes. O texto vai dizer: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Irmãos, o texto destaca quem era suprido. Contudo, a orientação bíblica, ela traz para nós algumas questões. Primeiro, 3 conclusões que temos que extrair a partir disso. Primeiro, necessitados entre a comunidade cristã não era uma regra. Presta atenção. Necessitados entre a igreja cristã não era uma regra. Era uma exceção. Segundo, quando surgiam situações em que alguém da comunidade cristã precisasse, aí sim a necessidade era suprida. Alguém tem necessidade, surgiu necessidade, vamos suprir. Terceiro, os crentes não eram um bando de ociosos que viviam de brisa. Cada um tinha sua vida, trabalho, dinâmica. E essa comunidade que foi chamada, que veio do trono de Deus, esse fluir da graça, esse derramamento do Espírito Santo, que vivia isso aqui, vivia de maneira exclusiva. Lembra lá de 2 Pedro 2,9? Quem se lembra? Vós sois sacerdote real, nação, um povo. Quem está fora desse trono é nação santa? Quem está fora desse trono é povo de propriedade exclusiva? Quem está fora disso vive isso? Não. Povo exclusivo. Igreja. Servo de Deus. Homem de Deus. Mulher de Deus. Jovem de Deus. Família de Deus. Só que dia a dia vai chegando perto de nós os que vão sendo alcançados pelo Evangelho, e pode ser que um desses que sejam alcançados precisam ser supridos, ou até circunstâncias em que os que estão dentro desse grupo precisam ser supridos. Aí vem o apóstolo Paulo direcionando a igreja da Galácia, dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. A igreja estava vivendo isso aqui, à medida que alguém tinha necessidade. Não era regra, era exceção. A palavra necessito, em grego, interessante, a palavra endes, em inglês, in need, quem gosta aí do inglês. In need, ou indes. A palavra é indigente, que não tem o que dividir. E por inferência podemos pensar na palavra indivíduos. Indivíduo, você é um indivíduo. Então você não pode ser o quê? Dividido. Você não pode ser dividido. Você é um indivíduo, é indivisível. E a origem da palavra necessitado aqui, na língua grega, é a palavra indes. É alguém que não tem nada para
dividir. Que está no meio de uma comunidade onde pessoas têm o que dividir. E que foram tocadas pela graça e pelo Santo Espírito de Deus para esse desprendimento, para que em comunidade não haja ninguém que tenha necessidade, ninguém que precise de nada, porque todos estão sendo supridos. Irmãos, isso muda completamente a nossa compreensão e a nossa leitura do que nós temos visto e vivido nos dias de hoje. Então, na igreja, entre a comunidade não havia necessitado ou não havia indigente. Origem da palavra, indivíduos. Raiz da palavra, aquele que não tinha nada para dividir. Isso significa que dentro da igreja, quando surgia alguma situação de na palavra indigente, alguém que não tinha o que dividir, ele era abençoado por aqueles que tinham o que dividir. Ah, pastor, então talvez nos faça entender o que Davi falou lá atrás, e a Bíblia ela não se confunde, porque a Bíblia fala assim, Salmos 37, 25, nunca vi o justo, nem a sua descendência, nem a descendência vier como um indigente, como alguém que não tem o que dividir. Nunca vi um justo que não tenha o que dividir, porque o justo ele tem o que dividir, porque o justo ele tem o que compartilhar. Se ele chega sem capacidade de dividir, chega o momento que Deus vai organizando, vai restaurando, ele vai conseguir o quê? Compartilhar, porque ele foi convencido pelo que vem do trono de Deus. O justo tem o amparo divino e dos irmãos. O justo não tem a necessidade de mendigar o pão por causa da providência de Deus e nem usar pessoas e circunstâncias, porque ele tem o amparo de Deus. Portanto, a coerência do que Deus havia revelado no Velho Testamento permanece na prática da igreja cristã no Novo Testamento. Agora, com maior evidência, porque, irmãos, são 3.000 pessoas que têm o mesmo pensamento, têm o mesmo coração, ninguém considerava seu aquilo que tinha, havia desprendimento, não havia ociosidade, mas à medida que alguém tinha a necessidade como indigente, como carente, alguém que não tinha o que dividir, a igreja supria. Se o mundo viver o que vem do trono de Deus, o mundo será um mundo abençoado. Mas se o mundo não viver o que vem do trono de Deus, nós continuaremos a ver o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Por isso, a igreja tem um papel preponderante. E eu concluo dizendo que a nossa confissão de fé, capítulo das boas obras, lembrando lá que Paulo fala assim, que Deus nos chamou para as boas obras, as obras que de antemão Ele nos chamou. Nós somos salvos pela fé, mas não somos salvos mas não significa que nós não devemos praticá-las. Praticá-las porque somos salvos, e não para sermos salvos. E essas boas obras implicam no seguinte aspecto da nossa confissão de fé. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou de qualquer outro pretexto de boa intenção. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham o fim, a vida eterna. O poder de fazer boas obras não é, de modo algum, dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados. É necessário, além da graça
que já recebe uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles e o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Mas devem esforçar-se por estimar a graça de Deus que há neles. Irmãos, se a gente entender isso aqui, o que está fora não vai afetar a gente. Mas o que está em nós, mediante o poder do Evangelho, vai afetar o que está fora. Assim vivia a igreja, marcada pela fé salvadora, marcada pelo sentido de vida, um só coração, uma só alma, marcada pelo desprendimento de recursos, marcada pelo testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Que seja um grande e único exemplo para nós, nessa perspectiva de vivermos a vida cristã. Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesta noite.